e a sua misericórdia dura para sempre. Temos certeza disso. Aleluia. Ontem à noite estivemos aqui, aleluia. Ontem à noite estivemos aqui ministrando, falando sobre o chamado que a igreja tem, aquela palavra do Senhor. O Senhor abençoe as crianças, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aumenta só um pouquinho o meu retorno. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem à noite estivemos aqui ministrando e entendemos do Senhor que o Senhor tem algo especial para a igreja. Que a igreja é a oportunidade que o Senhor tem dado para que nós, como instrumentos dele, possamos implantar o reino de Deus sobre a terra. O Senhor lá para Adão falou: crescei, multiplicai e enchei a terra. Mas o homem se corrompeu, se afastou da presença do Senhor. O Senhor deu segunda oportunidade, através de Noé. E quando Noé saiu da arca, Gênesis capítulo 9, o Senhor fala a mesma coisa: crescei, multiplicai e enchei a terra. Mas mesmo assim o homem pecou. E Deus então escolhe um povo, o povo de Israel, para ser um povo de comunhão exclusiva do Senhor. Mas o povo também peca. E dentro do povo o Senhor escolhe uma família, a família de Davi, para ter uma comunhão especial com ele. E a família de Davi também peca, e também se afasta do Senhor. Então o Senhor manda o seu filho Jesus para pagar a dívida do pecado. E através da igreja implantada por Jesus, instituída por Jesus, e o Senhor Jesus dá a ordem para a igreja, a mesma que o Pai deu: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando. É a mesma coisa: crescei, multiplicai e enchei a terra para Adão. Crescei, multiplicai, enchei a terra para Noé. E para a igreja o Senhor diz: ide, crescei, multiplicai e enchei a terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, discipulando, batizando, acompanhando. A mesma coisa que Deus falou para Adão, para Noé, o Senhor fala hoje para a igreja. E ali no livro de Atos capítulo 2, os discípulos reunidos ali no cenáculo, com medo, porque o mundo todo estava ali, eles não sabiam o que fazer, porque Jesus tinha falado com eles: ide por todo mundo, o mundo todo veio, e eles estavam ali sem saber o que fazer, e o Senhor então derrama sobre eles poder. Jesus deu autoridade dizendo: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide. E depois Jesus fala: mas permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ali, Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e uma unção de poder é transmitida e passada para a igreja, de tal forma que eles descem do cenáculo, descem aquela escadaria, e ali então começam a evangelizar, e na primeira oportunidade, 3.000 pessoas se convertem. E depois você vai lendo no livro de Atos, milhares de pessoas vão se convertendo, e a igreja começa então a fazer aquilo que Noé não fez, a fazer aquilo que Adão não fez, a fazer aquilo que o Senhor sempre desejou. Sabe quando você tem sempre um propósito, você fala com você pode fazer isso, e a pessoa fala: deixa que eu faço, mas não faz. Aí fala para outro: você pode fazer isso, deixa que eu faço, mas não faz. E agora o Senhor chega para a igreja e fala: você pode fazer isso, crescei, multiplicar e encher a terra, ou ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Igreja, você pode fazer isso, e a igreja se levanta e fala: conta comigo. Tremendo isso. E começou, ali em Jerusalém, a igreja começa a crescer, Lá em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Atos capítulo 2, o Senhor fala: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sempre o propósito do Senhor foi para que o evangelho fosse para todos. Desde o pessoal de Jerusalém até o pessoal de Votuporanga. O evangelho sempre foi para todos. Jesus não veio só para os judeus, mas os judeus não entenderam isso. E ali, Atos capítulo 2, você começa a ler Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7. A igreja de Jerusalém começa a trabalhar de uma forma tremenda. Se você teve a oportunidade de ler o livro de Atos, se não teve, tenha. Essa semana você tem a tarefa de ler o livro de Atos. Segunda-feira, domingo que vem, o pastor vai ficar ali na porta, vai perguntar: você leu? Não, então senta aqui e lê. Vai ter que sentar ali no degrauzinho e ler o livro de Atos antes de entrar no culto.
Tarefa para essa semana, lê o livro de Atos. São 20 e poucos capítulos, você lê 2, 3 por dia, você lê o livro de Atos. Nós precisamos saber a história da igreja. Você precisa saber a história da cidade de Votuporanga. Você precisa saber a história da sua família. Porque muitas vezes, quando nós não conhecemos a história, nós incorremos nos mesmos erros. Erramos igual. E basta alguém já ter errado, você não precisa errar igual. Não precisa errar igual. A Bíblia diz, né, que nós precisamos conhecer as coisas para que nós possamos ir adiante. Então precisamos estudar o livro de Atos. E ali em Jerusalém a igreja começa a crescer. Cresce de uma forma tremenda. Você vê os primeiros capítulos do livro de Atos, a descrição de que a sombra dos discípulos passava e saía curando. Que coisa tremenda. Pedro chega ali no templo e tinha um homem que estava ali ajoelhado, estava ali sentado durante a vida inteira. E ele pede, dá uma esmolinha. E Pedro fala, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E o homem levanta e anda. Deus tinha reservado aquele homem para aquele tempo. Você já pensou nisso? Jesus ia ao templo pelo menos 3 vezes por ano. Todo judeu vai ao templo 3 vezes por ano. Jesus ia 3 vezes por ano ao templo. Quantas vezes Jesus passou na frente daquele paralítico que estava ali? Se você pegar 30 anos, multiplicar por 3, no mínimo 90 vezes Jesus passou em frente àquele paralítico. A Bíblia diz que ele estava ali há anos, há muito tempo. Por que Jesus não curou aquele homem? Porque aquele homem estava reservado para que ele fosse instrumento da demonstração do poder de Deus através da igreja. Pedro chega para ele e fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Essa frase parece simplesmente a descrição de um milagre entre tantos que aconteceu. Eu não creio assim. Eu creio que essa frase é o resumo da história da igreja. A igreja não tem que correr atrás de prata. A igreja não tem que correr atrás de ouro. A igreja tem que correr atrás de poder e de unção. Para que as pessoas que estão paralíticas, às vezes na porta da igreja, às vezes dentro da igreja, às vezes até nos púlpitos, mas estão paralisadas. Nada acontece, não andam, não vão para frente, ano após ano a mesma coisa. E a igreja foi levantada não é para dar dinheiro, não é para dar ouro, prata. A igreja foi levantada para trazer vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso Pedro fala com ele, me dá a mão aqui. Levanta e anda, esse é o papel da igreja. Todas as coisas que aconteceram no livro de Atos são exemplos para nós. Tem igreja que está correndo atrás de dinheiro. Tem igreja que está correndo atrás de ficar rico. Uma vez eu vi um apóstolo, lamentavelmente um apóstolo, que pregando falou assim, eu nasci pobre, não tive alternativa, mas eu vou morrer rico. Eu estou trabalhando para deixar uma riqueza muito grande para minha família. Um apóstolo falando isso. Falei, Jesus tenha misericórdia. Não é isso que a igreja está correndo atrás de ouro e prata. Não é isso. A igreja está correndo atrás e nós precisamos buscar do Senhor, é unção para levantar os paralíticos. Satanás, ele tenta nos desviar a atenção. Você já ouviu falar como é que mágico faz as coisas? Né? Aqueles mágicos de teatro, de coisa. Ele fala assim, olha, eu vou transformar uma coisa aqui. Aí todo mundo olha para a mão de cá, mas a mão de cá está fazendo alguma coisa. Está pegando o pombinho, está fazendo... Aí ele olha aqui, aí tira o povo. Fala, de onde que ele tirou? Enquanto você estava olhando para essa mão, ele estava mexendo com a outra aqui. É assim que aqueles batedores de carteira fazem. Não é? Isso aconteceu comigo. Eu estava uma vez nos Estados Unidos. E eu estava com naquela época, lembra que tinha uma pochete, né? Eu amava aquilo, só não uso porque minhas filhas não deixam. Pai, isso é muito cafona. Mas eu amo aquilo. Eu, por mim, tinha uma até hoje, mas minha mulher e minhas filhas não deixam. Pai, isso não, é muito... Aí eu não uso, mas eu gosto daquilo. Aí eu tinha uma pochete aqui, não é? E eu estava andando no aeroporto com muitas pessoas e, de repente, alguém me esbarrou do lado de cá. Eu fiz isso, olhei, e o rapaz foi embora, e eu me distraí. Quando eu cheguei lá na frente, cadê a minha carteira? É assim que eles fazem. Eles te desviam para um lado para tirar a coisa do outro. Satanás faz isso. Satanás desvia a atenção da igreja. Satanás desvia a atenção de tal forma que nós percamos o chamado, percamos o alvo. Em Jerusalém, o Senhor Jesus falou no Monte das Oliveiras para a igreja assim, ide por todo mundo. Repete comigo, por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Repete comigo, toda criatura.
Estava claro, mas o pessoal de Jerusalém, quando começa a receber poder, é bom demais, né? Não? A irmã estava comentando comigo que anteontem teve uma reunião das mulheres ali, foi algo tremendo, não é? A gente não quer sair de lá, não é assim? Não está na hora de... Não, fala que eu não vou. Não, seu filho está chorando, alguém cuida dele. Não é assim? Eu estou com fome. Vai na lanchonete, come alguma coisa, que eu não quero sair daqui. Quando vem o poder de Deus, nós não queremos sair dali. Foi a mesma coisa que aconteceu em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém. O Senhor não falou ficar em Jerusalém. O Senhor falou, permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Mas eles ficaram em Jerusalém. E a descrição da primeira igreja ali em Jerusalém foi tremenda. Deus começou a agir. Deus começou a ministrar, a sombra curava, pessoas defuntos eram ressuscitados, o lenço ia e voltava e eram curados, as coisas aconteciam ali em Jerusalém, tantas coisas. E a Bíblia diz assim, e as pessoas vinham das outras cidades até Jerusalém para conhecer a palavra. Foi tremendo, mas eles se esqueceram do mandamento do Senhor que era, ide por todo mundo, era Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles começaram a olhar muito para os seus problemas. Tá bom, eu vou na casa do irmão, o irmão vai na minha casa, a gente ora junto, a gente come uma picanha junto, a gente come uma pizza junto, né? Fica aquela brincadeira. Eu lembro quando era menor, tinha uma brincadeira que assim, eu com ela, eu com ele, ficava brincando assim, né? Ficava aquele negócio gostoso ali. Eu vou na tua casa orar com você, amanhã você vai na minha casa orar com você. Olha, Deus falou, e eles se esqueceram do mandamento do Senhor, que é ide por todo mundo, se esqueceu do mandamento que é Jerusalém, Judeia e Samaria, e o Senhor olhava lá de cima e falava assim, gente, presta atenção, olha, sai de Jerusalém, chega de ficar aí, tá ótimo, mas vai, o meu mandamento é ir. Aí no outro dia o Senhor falava, gente, sai de Jerusalém, o meu mandamento é ir, sai de Jerusalém, o meu mandamento é ir. Satanás costuma nos distrair, e muitas vezes ele não nos distrai com coisas pecaminosas, não. Se você é servo de Deus, se o inimigo vier diante de você com pecado, você vai falar, sai daqui, cachorro sarnento. Não é? Se Satanás aparecer diante de você vermelho, de chifre, rabo, tridente, soltando fogo pela boca, você já vai dizer, está amarrado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se vem um pecado, uma oportunidade de pecado, você repreende logo. Pastor, olha por mim que eu estou com os pensamentos, você repreende logo. Mas Satanás, ele não vai te distrair com coisas pecaminosas. Ele vai distrair com coisas que parecem boas. Você já pensou como é que foi a tentação de Eva ali no Jardim do Éden? A Bíblia diz que o Senhor falou, dessa árvore você não come, e Eva comeu. Será que foi tão imediato assim? Eu acredito que não, porque comigo, quando Satanás começa a me tentar, ele não faz assim. Com você também não é assim, não é devagarzinho? Ele começa a te dar uma oportunidade de você fazer umas horas extras. Pastor, que benção! Hora extra, eu vou poder avançar, eu vou poder dar uma oferta maior na igreja. A gente sempre, dá uma... Eu vou poder dar um dízimo maior. Aí dá hora extra, aí vem uma oportunidade de você ser promovido. Aí já vem uma oportunidade de você, e de repente você olha, você está tão envolvido com o seu trabalho, que você não está indo mais à igreja, o seu ministério está ficando para trás, a sua família, a sua mulher, o seu marido estão ficando lá em segunda categoria. É bênção você ter a oportunidade de ganhar mais. Mas se você não souber lidar com isso, você perde o principal. Satanás para crente, ele não oferece muito pecado não, ele oferece coisas que são normais. Um dia ele chegou para Eva e falou, Eva, vamos conversar ali debaixo daquela árvore. Não, Deus falou que não pode comer. Não, Eva, você não entendeu, não é comer, é só ficar sentado debaixo da árvore. A Eva ficou ali. No outro dia Satanás falou com ela, você já percebeu como essa árvore é cheirosa? O pessoal diz que é maçã, mas eu acho que é pêssego. Porque eu acho o pêssego mais atraente, né? Eva, dá uma olhada como essa fruta é cheirosa. Não pode. Eva, cheirar pode. Não pode é comer. Aí Eva chega, aquele cheirinho de pêssego. É mesmo. Passado uns dias, 15 dias, um mês, Eva sentava, cheirava. Satanás falou, olha, pega só na fruta. Não pode. Eva, deixa de ser boba. Você está sendo muito radical.
Você está sendo muito, qual o nome que eles usam agora? Sei lá, está sendo muito antiquado. Só porque não pode comer, você não. Pegar pode, pega só. Aí ela, aquela textura do pêssego. Olha só. Aí passado um dia, Satanás fala, está vendo aquela fruta lá dentro da árvore? Eu acho que ela é mais cheirosa do que essa aqui. Cheirosa. Não, mas está longe. Não, Eva, você é boba, vai lá, pega, traz para cá para você. Pegar pode, cheirar pode, ficar perto pode. Vem para cá, e arrancou. Já que arrancou, come. Eu acho que foi assim. Porque quando Satanás vem para cima de mim, é desse jeito, não é não? Não é desse jeito? Não tem problema. Tem nada a ver. Tem um demônio solto aí, um tal de não tem nada a ver. Tem nada a ver. Que problema ter o seu filho ver aquele filminho? É só uns dragãozinhos. Que problema tem você comprar roupa para o seu filho de Hulk, ele fica endemoniado e verde de vez em quando, mas não tem problema o seu filho vestir roupa de um endemoniado, não. Que problema tem? Que problema tem o seu filho vestir uma roupa de super-homem? Ele é um ET que veio do planeta Krypton. Mas não tem problema, o cara é tão insano que ele veste a cueca por cima da calça. Tem problema nenhum, está todo mundo usando. É uma tendência. Essa palavra tendência me incomoda. Alguns meses atrás eu vi uma frase, numa entrevista, não sei se você viu, em que um pastor conhecido no Brasil inteiro falou assim, eu aproveitei que meu pai saiu de férias, quebrei o púlpito, fiz um palco, pintei a igreja toda de preto, porque é tendência. Quebrou a autoridade do pai, que ele esperou, a frase foi essa, eu esperei meu pai sair de férias. Quebrei o púlpito, fiz um palco e pintei a igreja toda de preto, porque é tendência. Terrível isso, cuidado com as tendências. É tendência agora, sabe, fazer festa não sei o quê. É tendência as crianças vestirem de super-homem, de Hulk, de Homem-Aranha. É tendência, então deixa, não tem problema. Tem problema, pode sentar debaixo da árvore, pode cheirar, pode pegar, pega aquela lá mais adiante, é só pegar, já que arrebentou, come. Não é assim que Satanás faz com você? Comigo é assim, eu tenho que falar, opa, peraí, não, nem sentar debaixo da árvore eu não vou sentar. Bem-aventurado o homem, esse texto foi falado, que será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Satanás não vem hoje com pecado para cima de você, não. Ele vem com aquela rapaz, com aquela menina linda, maravilhosa. Pastor, é o meu sonho. Já que eu não pude casar com a Gisele Bündchen, eu vou casar com essa menina aqui. Maravilhosa, educada, linda, cheirosa, mas que não tem a mesma visão que você. E que vai levar você para o caminho errado. Não é pecado namorar. Mas é pecado namorar alguém que não tem a mesma visão que você. Até dentro da igreja. Quando fala em julgo desigual, atenção jovens. Quando fala em julgo desigual, não está falando só de endemoniado e crente, não. Está falando crente e crente com visão diferente. Eu conheci um rapaz que tinha um chamado missionário tremendo. Ele já tinha ido para o campo tremendo. Aí começou a namorar uma menina, veio me perguntar, pastor, o que você acha? Falei, já que você perguntou, eu vou falar. Tem nada a ver. Ela é linda, maravilhosa, cheirosinha, serva de Deus, só que ela jamais vai sair da igreja local. O chamado dela é para a igreja local. Ela jamais vai andar meio metro longe da casa da mãe dela. Ela é dependente da família. E se você casar com ela, se você namorar, você vai perder o seu chamado missionário. Não deu outra. Namorou, depois até terminou o namoro, mas foi o tempo suficiente para ele abafar o chamado missionário dele. Hoje, ele até casou com outra pessoa, mas hoje ele está na igreja com um chamado missionário tremendo, frustrado. Quando eu encontro com ele, pastor, como é que está o projeto Flash? Fala, uma benção, os missionários estão aí, 30 e tantos missionários, fazendo a obra de Deus. Pois é, né, pastor? É julgo desigual também. É pecado casar com uma irmãzinha da igreja? Não.
mas Satanás nos distrai com coisas que não são erradas. Foi assim que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Tudo acontecia, alguém tinha necessidade, alguém ajudava, eles traziam ofertas, as pessoas eram curadas, mas o chamado não era esse, o chamado era: ide por todo o mundo, Jerusalém, Judeia e Samaria, e quando o Senhor insiste, você não vai para o bem, ele vai para o mal. Lembra que eu falei ontem do general Tito, que Deus chamou e mandou ele demolir o templo lá, para o povo não ficar mais adorando? Mesma coisa, Deus chamou o Império Romano, o exército, Deus chamou também os escribas e fariseus, o sinédrio, e o que aconteceu? Abre a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Estevão é apedrejado no capítulo 7. E olha o capítulo 8. Acha aí, Atos capítulo 8. Antes eu queria que você lesse Atos 1, 8. Antes de ler Atos 8, 1, eu quero que você leia Atos 1, 8. Guarda esses dois textos, Atos 1, 8, em vez de 8, 1. 1, 8. Isso. Olha o que diz Atos 1, 8. E recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Foi esse o mandamento do Senhor: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o povo obedeceu? Não. Ficou gostoso ali em Jerusalém. Agora vê Atos 8:1. Mas Atos 8:1, é o contrário, 8:1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, exceto, todos exceto os apóstolos, foram dispersos por onde? Foram expulsos para onde? Judeia e Samaria. Lembra 1:8? Vão por bem para Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Não foram Atos 8:1, foram dispersos pela Judeia e por Samaria. Nunca esqueça, Atos 1:8, Atos 8:1. 1:8 é o mandamento. Veio a desobediência, 8:1 é o chute no traseiro. Vocês têm que ir para o Judeia e Samaria. Não vou, tá bom aqui, o povo está sendo curado. Querido, o fato de estar crescendo não quer dizer que está fazendo a vontade de Deus. O fato de estar dando certo não quer dizer que esteja fazendo a vontade de Deus. Estava conversando hoje com o pastor Veronese. Lá atrás, quando o PT chegou no Brasil, logo Deus falou: não entra nessa, é furada, é demônio. Todo mundo ficou feliz na eleição. Quando Lula foi eleito pela primeira vez, meu filho perguntou: pai, o que você mais teme? Falei: o que eu mais temo é que pareça que deu certo. Foi o que aconteceu, parecia que dava certo. E hoje nós estamos colhendo a destruição do que aconteceu. Nem tudo que está dando certo é da vontade de Deus. Vou repetir, nem tudo que está dando certo é da vontade de Deus. É a vontade de Deus é que você esteja fazendo o que Ele quer, que às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Às vezes a igreja está crescendo. Às vezes as pessoas estão ficando ricas. E tem uma teologia maluca, endemoniada, a teologia da prosperidade. Já ouviu falar? É uma Satanás, ele deturpa princípios, para depois, em cima dos princípios deturpados, ele construir o seu castelo. É assim que Satanás faz. Primeira coisa que ele faz, ele deturpa princípios. Quando os princípios estão deturpados, ele constrói em cima daqueles princípios o seu castelo amaldiçoado. Né? Nós somos adultos, eu posso fazer esse comentário aqui. Lá atrás, Satanás queria implantar o homossexualismo. O que ele fez? Ele deturpou princípios. E dentro do casamento, pastores vinham para dizer: não tem problema não, sexo oral e sexo anal. Não tem problema nenhum, fechou a porta, o casal faz o que quer. Quando esse princípio foi implantado, Satanás fala: bem, se pode ter sexo oral, por que duas mulheres não podem ter sexo? Se pode ter sexo anal, por que dois homens não podem ter sexo? Então ele primeiro deturpou o princípio, para em cima do princípio ele construir a ideia do homossexualismo. É assim que Satanás faz. Ele deturpa o princípio. O princípio bíblico de sexo é homem com mulher,
com os órgãos sexuais. Esse é o princípio bíblico. Lá em Romanos diz, até as suas mulheres mudaram o seu modo natural das relações íntimas. Esse é o princípio de Deus. E quando a gente sempre falou isso, nós fomos atacados. Até Sila Malafaia e outros apareceram, não tem problema. Você entra dentro do quarto, fechou a porta e tudo vale lá dentro. E a gente falava, não é isso. Isso é deturpação do princípio de Deus. Aí depois que ficou normal, sexo oral e sexo anal, então agora eu vou pegar o fruto e vou colocar homossexualismo. É assim que Satanás faz. Ele deturpa princípios para depois ele construir castelos amaldiçoados. Ele deturpa princípios, lembra lá atrás, vocês não lembram nem eu, da Woman's Lib, a igualdade da mulher, lembra? Terrível. Ele deturpou o princípio que Deus nunca nos fez iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, mas um tem uma função e outro tem outra função. Quando Satanás falou que é tudo igual, ele acabou com a família. Você entende? Cuidado com os princípios. Fica ligado nos princípios. Não abra mão dos princípios. Satanás deturpou um princípio agora, dizendo que prosperidade é a mesma coisa que riqueza. Prosperidade é sinônimo de riqueza. É uma deturpação de princípio. Riqueza é uma coisa. Riqueza é acúmulo de bens. Prosperidade é outra coisa. Prosperidade é dar frutos. Se você tem 2 mangueiras na sua casa, uma é enorme, toda 5 metros de altura, linda, maravilhosa. E uma mangueirinha de 1,5 metro, pequenininha. Quando chega agora dezembro, janeiro, época de dar manga, essa grande não dá manga nenhuma, dá umas 2 ou 3. E essa pequenininha fica tão cheia que chega a arriar. Qual é a mais próspera? Essa aqui que dá muito fruto ou aquela que é rica em folhas? Prosperidade é dar frutos. Prosperidade não é riqueza. Há uma promessa de prosperidade para a igreja. E tudo quanto fizer, prosperará. Há uma promessa para o Senhor, para a riqueza, e tudo que fizer prosperará para a igreja. É uma promessa para a igreja. O Senhor falou, se você andar comigo, de uma forma especial, você vai ser próspero. O que é ser próspero? É dar resultado, é dar fruto no seu ministério, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, onde você passa, você dá frutos. E isso é prosperidade, é promessa para a igreja, é promessa para o povo de Deus. Para todos. Riqueza não é para todos. Riqueza é um dom. Você entende dom? Tem gente que tem dom de cantar. Você viu o pessoal aqui? Se eu tivesse aqui, ia ser uma catástrofe. Tem uns que tem dom de desenhar. Minha filha mais nova, ela pega o papel. Você fala, meu Deus, de onde que ela tirou isso? O máximo que eu faço é aquela casinha com chaminé. E olhe lá. Não é? Tem pessoas que têm dons para dançar. Com essa cadeira dura que eu tenho, Jesus, eu não tenho dom de dançar. Eu não tenho dom de desenhar. Eu não tenho dom de cantar. Mas eu até que eu não falo mal não. Eu tenho facilidade de falar. Me dá um microfone, pode colocar o Maracanã na minha frente. Eu não tenho o menor problema e falo. Tem gente que pega o microfone e quase morre. São dons diferentes. Uns têm, outros não. Não é assim? Riqueza é um dom. Uns têm, outros não. Jesus falou assim, os pobres sempre os tereis. Por quê? Porque uns serão ricos, outros não. Tem gente que você entrega para ele um negócio falido, e um ano o negócio está prosperando. Tem outro que você entrega um negócio funcionando, e um ano ele quebra o negócio. É ou não é? Alguns têm dons de riqueza, outros não. Quando Satanás misturou o conceito de dom, riqueza, com o conceito de prosperidade, diz que riqueza é prosperidade, e a Bíblia diz que você vai ser próspero, aí todo mundo desandou a querer ganhar dinheiro. Né? Você vê na televisão, venha para a igreja, faça a corrente de não sei o quê, e em um ano você vai ser milionário. Já ouviu essa coisa? Aí vem o testemunho, eu pintava a unha na casa das pessoas, aí eu fui para a igreja fulana de tal, e agora eu sou dona de 20 salões de beleza. Já viu isso na televisão? Eu conheço lá no Rio de Janeiro, uma pessoa que ela trabalhava fazendo isso. Ela era uma atriz, e ela ia dando testemunho. Aquelas ceninhas que aparecem lá na televisão, aquilo é cena encenada.
É mentira. Há um mês atrás eu tive com o apóstolo Paulo Terço, lá em São Paulo, e ele falando sobre isso, que uma pessoa chegou para a igreja, ele foi conversar com aquela pessoa, ela tinha ódio da igreja, porque a irmã dela, o trabalho dela era ser freelance, eu vou dizer, na igreja mundial, como freelance, ela era paga, num domingo ela ia naquela igreja, entrava em cadeira de roda e era curada. No outro domingo ela ia para outra igreja, entrava cega e era curada. Ela era uma atriz que fazia freelance na igreja todo domingo. Aí aparece na televisão. Eu pintava a unha na casa, não era nem manicure, eu pintava a unha na casa das pessoas, vim para a igreja, agora eu tenho 10 salões de beleza. Por quê? Dizendo que aceitar Jesus vai te trazer riqueza. Jesus não prometeu isso. Jesus disse que vai nos trazer vida, e vida em abundância. Abundância é o Senhor nos suprir de todas as necessidades. Abundância nós temos para abençoar os outros, mas o Senhor nunca prometeu que nós seríamos ricos. Alguns foram tremendamente ricos, outros não. O próprio Paulo, a Bíblia conta que ele teve que trabalhar. Quando ele vai para Corinto, ele vai para a casa de Áquila e Priscila, fica ali 1 ano e meio, diz assim, porque eles eram da mesma profissão que Paulo, e Paulo fica em Corinto 1 ano e meio trabalhando, fazendo tendas, para poder sustentar o ministério dele. O que Satanás faz? Ele muda a base, ele muda o princípio, e em cima do princípio ele faz uma construção maligna. Riqueza não é uma promessa de Deus, riqueza é um dom. Uns têm, outros não. Se você tem, você não precisa fazer esforço. Agora, se você está fazendo um esforço para conseguir ser rico, meu Deus do céu, eu vou te dizer, não é para você. A mesma coisa, se você estiver fazendo um esforço para vir aqui para o louvor, eu não sei cantar direito, meu Deus, eu já tem 10 anos que eu estou aprendendo a tocar guitarra e até hoje eu não sei direito, eu acho que tem corda demais. Eu acho que tem corda demais. Eu tenho 5 dedos, tem 6 cordas, eu já tirava uma. Eu já eliminava uma. Se você está fazendo um esforço brutal para conseguir tocar aquelas 3 musicazinhas, querido, não é o teu negócio, não é o teu chamado. Se você faz um esforço brutal para dançar ali, meu Deus, que dificuldade, eu saio daqui todo quebrado domingo porque eu dancei para o Senhor, querido, não é o teu chamado. A Bíblia diz assim, a qual dá o seu fruto na estação própria. É o seu fruto. Mangueira não dá jaca, jaqueira não dá manga. É o seu fruto. Se você tem esse chamado, a coisa vai fluir. Se você está se matando para ficar rico, eu conheci um senhor se matando para ficar rico. Na casa dele era uma loucura. Comprava pão uma vez por semana porque ele queria economizar para ficar rico. Falei com ele, querido, esquece. Vai ser próspero. Esquece de ser rico, vai ser próspero. Porque prosperidade é promessa, riqueza é dom. Você entende isso? Recebe isso? Não sei nem porque eu falei isso, tinha nada a ver com o tema. Mas Deus mandou falar. Satanás muda os princípios. E ele mudou os princípios ali em Jerusalém. Eles acharam que era aquela comunhão. E o Senhor está falando, vai por todo mundo. Então Atos 1,8 diz, Jerusalém, Judéia e Samaria. Atos 8,1, e o povo não foi. Sabe o que Deus fez? Chamou o exército romano, veio uma grande perseguição. Está lá o texto, Atos 8,1. Diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Por onde? Judéia e Samaria. Não foram por bem, foram por mal. Se Deus está te mandando, querido, vá. Quando eu digo vá, não é para ir para outra cidade, não. Se Deus está te mandando assumir um ministério, se Deus está te mandando trabalhar em alguma área da igreja, se Deus está te mandando fazer uma coisa, vai. Porque senão vai se levantar uma grande perseguição para que a vontade de Deus seja implantada sobre a tua vida. Eles foram para onde? Judéia e Samaria. Deus já tinha falado com eles. A igreja de Jerusalém tinha tudo para ser uma igreja fantástica. Imagina, uma igreja que fala assim, Jesus foi crucificado aonde? Ali. Jesus foi sepultado, mas ressuscitou aonde? Ali. Jesus aqui, ele confrontou os fariseus aonde? Ali. Jesus aqui, ele curou o cego aonde? Lá no Siloé. Aonde? Imagina uma igreja assim. Que unção.
Aqui a gente tem que mostrar imagem, ou nem isso, para falar da cura do cego, não é? Lá era tudo ouvido. A igreja tinha que arrebentar, mas não arrebentou, por quê? Porque estava fora do propósito. O propósito não era ficar em Jerusalém, é permanecer em Jerusalém até que. E depois, Jerusalém, Judeia, Samaria. Aí veio uma perseguição, e eles foram espalhados pelo mundo. E aí começou. Aí o que acontece? Alguns que saíram de Jerusalém subiram para o norte e foram para uma cidade chamada Antioquia. A igreja de Antioquia, sim, foi uma igreja que prosperou. Se você compara Antioquia com Jerusalém, eu não vou fazer esse estudo agora, mas você pode fazer no livro de Atos. A Bíblia diz que de Jerusalém saíram profetas, que de Jerusalém saíram evangelistas, que de Jerusalém saíram mestres, foram para Antioquia. Entre eles aparece em Antioquia um tal de Paulo, que tinha se convertido lá perto de Jerusalém. Ele vai para Antioquia. E ali em Antioquia, ele começa a ensinar. E a coisa começa a acontecer. Na verdade, as notícias começam a surgir em Jerusalém. Gente, Antioquia está bombando. Antioquia está arrebentando. Olha, Antioquia lá não cabe mais. Eles estão alugando um estádio. Antioquia, meu Deus. Aí os apóstolos de Jerusalém mandam Barnabé para Antioquia. Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo lá, Barnabé. Vai lá ver. E Barnabé, quando chega lá, ele fala: Jesus, a coisa aqui está... Liga para o pessoal, vou ficar por aqui, que o negócio aqui está bom. Mas eu vou pedir ajuda. Aí Barnabé vai lá em Tarso, traz Saulo, que tinha se convertido. E a Bíblia diz que durante anos, 1 ano e meio a 2 anos, Barnabé e Saulo ficaram em Antioquia ensinando a igreja. Porque a igreja, quando cresce, ela precisa de ensino. A igreja, quando cresce, ela precisa de pastoreio. A igreja, quando cresce, precisa de direção. A igreja, quando cresce, precisa do apostólico e do profético. E ali, então, Barnabé e Paulo, começam a trabalhar durante anos ali, consolidando aquela igreja. Barnabé e Paulo eram os líderes daquela igreja, os melhores professores, os profetas, os homens de Deus levantados ali. Mas dê uma olhada, também no livro de Atos. Abre lá. No capítulo 13, Atos capítulo 13. O almoço hoje é 2 horas da tarde, tá? Atos capítulo 13. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, só buscando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho mandado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Imagina, os 2 melhores da igreja. Deus fala: olha, manda os 2 para missões. Vou ficar sem tecladista. Vou ficar sem baterista, vou ficar sem guitarrista, vou ficar sem professor da escola. Imagina, essa menina é a líder das crianças. Imagina, esse casal é líder dos casais. Imagina, vou mandar não. Mas quando Deus chamou Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, os melhores. O que diz o texto ali? Orando, impuseram as mãos e enviaram. Por quê? Porque a cabeça de Antioquia era uma cabeça missionária, diferente da cabeça de Jerusalém, que era uma igreja local. Estava preocupado só, eu com ela, eu com ele, eu contigo, você comigo, eu te visito, você me visita, você me ora, eu te oro. A igreja de Barnabé, a igreja de Antioquia tinha outra cabeça, pegou os melhores, Barnabé e Paulo, e os enviou. Eu me lembro quando Deus chamou e falou para enviar o nosso filho, pastor André. Quando ele foi o melhor baterista, o melhor tecladista, o melhor guitarrista, foi o rapaz que mexia no som, foi o líder dos jovens, foi aquele que me ajudava na tesouraria, ele era tudo isso. E Deus falou: vai, manda. Nós falamos: vai, e mandamos ele, enviamos ele. Na verdade, até levamos ele, olha só. Deus falou: manda ele para os Estados Unidos, ele vai estudar lá. Nós achávamos que ele ia conseguir trabalhar lá, depois que descobrimos que não podia trabalhar.
Aí vendemos o nosso carro para sustentar ele. Nós levamos ele nos Estados Unidos, deixamos ele lá e voltamos. Voltamos sem baterista, sem guitarrista, sem tecladista, sem ninguém no som, sem o líder dos jovens, sem alguém na tesouraria, porque ele era isso tudo. Mas Deus falou, manda, semeia, porque quando eu semeio uma semente, muitas virão. Hoje nós temos tecladistas, guitarristas, líderes do louvor. Hoje Deus mandou tanta gente para nos ajudar. E Antioquia mandou os melhores, Paulo e Barnabé. E eles saíram. E depois, na segunda viagem missionária, já eram duas equipes. Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos. Uma para um lado, outra para o outro. E depois, Antioquia foi a igreja que tinha a cabeça missionária. Também comentava com o pastor Veronese ontem. Temos um casal na igreja, estão sendo preparados para serem abençoados e consagrados. E esse casal cuida de uma congregação. E a congregação era uma casinha, e em um ano eles fizeram aquilo crescer, prosperar, tem muita gente, a coisa está crescendo. E Deus falou conosco, manda eles para o campo missionário. Aí fomos conversar com eles anteontem. Aí chamamos ele para conversar. Esse rapaz, ele passou muito tempo meio desempregado, conseguia uma coisa, conseguia outra. Só que agora, nos últimos 2, 3 anos, ele está muito bem no emprego, ele trabalha com recursos humanos, RH. Está bem, está prosperando, proposta de promoção, está crescendo, está crescendo. Aí nós chamamos os dois e falamos, olha, nós estamos sentindo de enviar vocês para o campo. Ela tem um bom emprego, ele tem um bom emprego, eles têm um filhinho de 5 anos, numa casa bem estabelecida, mas Deus falou conosco, envia eles. Líderes de uma das congregações nossas, da congregação nossa que tem crescido muito. Fala, tchau, irmãos, olha, Deus falou conosco para enviarmos vocês o ano que vem para Lagedo, em Pernambuco, Agreste, nordestino, uma cidade difícil, temos uma base missionária lá, mas o casal de missionários que estava lá, ela engravidou, a gravidez está um pouco complicada, nós trouxemos eles para Niterói, e agora não temos quem enviar. E Deus falou conosco, ele num bom emprego, sabe o que ele falou para mim? Chorando, falou assim, este é o tempo, pastor. E quando eu falava em eu ir para o campo, eu sempre falava, eu não tenho nada para entregar ao Senhor, que nenhum emprego direito eu tinha, mas agora eu tenho o melhor emprego que eu já tive na minha vida, e eu quero entregar ao Senhor uma coisa boa, eu vou abrir mão do meu emprego. Isso é cabeça de Antioquia, não é cabeça de Jerusalém. Eu vou, mas eu pedi ao Senhor para ter algo muito grande para entregar para Ele. E hoje eu tenho o melhor emprego que eu já tive na minha vida. E eu vou pedir demissão agora em dezembro, porque em janeiro eu vou para Lagedo, eu vou para o campo missionário. Ela vai pedir demissão em dezembro de 2016, você sabe o que significa? 2 excelentes empregos, você sabe o que significa? Está todo mundo correndo atrás de emprego de R$200. Eles estão com 2 excelentes empregos. Eles falaram, amanhã, nós conversamos com eles quinta-feira, eles falaram, segunda-feira eu vou falar com o meu patrão, para que eu estou saindo, porque eu vou atender o chamado do Senhor. Para nós como igreja local é uma perda, eles são bons, confiáveis, desbravadores, corajosos, líderes, sabem mobilizar as pessoas, sabem avançar. Para nós, eu diria que humanamente seria uma perda, mas não é não, porque semente nunca é perda. Para eles estão mudando de vida, um futuro profissional brilhante, mas eles falaram, esta é a hora do chamado, e nós vamos. Falei, eu quero que vocês tenham um tempo para orar. Não, precisa não, já sabemos. Não precisa orar não. Mas você, não precisa orar não, já vamos fazer. Naquele dia pela manhã, a menina, que estava indo para o trabalho, Deus falou com ela assim, eu vou te enviar. Acho que é da minha cabeça. Ela falou, não, sou eu que estou falando contigo, eu vou te enviar. Quando nós chamamos eles para conversar, eles já foram para a conversa com a camisa do Projeto Flechas. Os 2. Aí nós falamos, ele aqui, já viemos com a camisa, porque nós sabíamos que era isso. Cabeça de Antioquia.
A cabeça de Jerusalém é a cabeça de eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim, que eu vou crescer e que eu vou crescer. Não estou falando de igreja local só, não. Estou falando de família, estou falando de indivíduo. Eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim. Cabeça de Antioquia é quem é o melhor? Paulo e Barnabé. Vai embora. João Marco, vai também. Quem mais? Vai também. E a igreja, hoje, você em Votuporanga é fruto de Antioquia. Você sabia disso? Porque Paulo, que foi fruto de Antioquia, na segunda viagem missionária, ele recebe uma palavra de Deus, passa a Macedônia e ajuda-nos, ele vai à Europa. E ali ele pega Filipos, Corinto, Tessalônica, cidades da Europa, evangeliza. E dessas cidades o evangelho começa a caminhar e chega até os países latinos da Península Ibérica, chega até a Inglaterra, depois vem a Reforma Protestante, e aí os missionários que são enviados pela Alemanha e pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, vêm para o Brasil, evangelizam, e você hoje conhece a palavra de Deus por causa de Antioquia, não foi por causa de Jerusalém. Você hoje é um dos frutos da prosperidade de Antioquia. 2000 anos depois. Você entende o chamado da igreja? Quando o Senhor derramou sobre nós autoridade e poder, não foi para a gente ficar falando, tenho autoridade, você não tem, tenho poder, você não tem, falo em línguas 3 horas por dia, Deus me deu sonho. Não foi para isso não. Não foi para isso não. Foi para que você venha implantar o poder de Deus, implantar o reino de Deus. Eu não estou falando que você tem que sair daqui para algum lugar, não. Estou falando que alguns vão, outros ficam. E os que ficam têm que ficar trabalhando, têm que ficar evangelizando, têm que aproveitar a oportunidade para evangelizar. Nós temos que aprender com ímpios. Nós temos que aprender com ímpios. Você vê lá no Rio, aqui deve ter também, mas lá no Rio, o pessoal da escola de samba, eles andam com camisa de escola de samba, eles vivem em escola de samba, se você vai falar com eles só falam de samba, se você vai conversar com eles estão vivendo isso, eles começam a juntar dinheiro para a fantasia do carnaval do ano que vem, faz um carnê de 10 prestações para pagar a fantasia do ano que vem, e se não tiver dinheiro para o carnê da fantasia, eles fazem hora extra para pagar a fantasia, eles educam seus filhos no samba, na casa deles só tem samba. Na casa, o dia a dia é samba. E você como crente, é assim? Eu tenho encontrado muita gente secreta. Que esconde que é crente. Esconde que é crente. Uma vez eu fui trabalhar num lugar e alguém falou assim, você é crente? Eu falei, sou. Está na cara. Jesus, eu saí dali. Gente, eu não falei que eu sou crente, ela percebeu que eu sou crente. Agora, triste, alguém fala, cara, conheço você há tantos anos e não percebi que você era crente. Se alguém falar isso para você, ajoelha no milho e vai orar a noite inteira pedindo perdão ao Senhor. Se você trabalha como crente. Se você vende como crente. Se você visita como servo de Deus. Se você faz unhas, como a irmãzinha lá, né? Quase que eu falo, né? Daquela igreja lá, faça como crente. Mas o que eu posso fazer? Vai fazer na unha louvando o Senhor, cantando. Que música é essa? É lá da minha igreja. Pronto, lá, escancarou a porta. Escancarou a porta. Espera um momento e vai falando e vai trazendo. Tem algumas empresas, algumas lojas lá no Rio de Janeiro, no Niterói, que estão fazendo o seguinte. Toda nota fiscal, ele grampeia um folheto e entrega. Toda. Comprou milhares de folhetos, aqueles da Sociedade Bíblica, que são baratinhos e simples, né? Deixou lá. Nota fiscal, grampeia e entrega. Toda nota fiscal que sai, ele grampeia um folheto e entrega. Mas o pessoal vai deixar de vir porque eu sou crente. Ao contrário, a bênção vem sobre a tua vida e você vai prosperar, porque a prosperidade é promessa para todo aquele que fala do nome do Senhor. Isso é Judeia, Jerusalém, Judeia e Samaria. Alguns vão para
Agora, não pode todo mundo ficar em Jerusalém, como também não pode todo mundo ir para os confins da terra. A igreja de Antioquia foi a igreja que mais prosperou. Dali em diante, do capítulo 12, 13 em diante de Atos, só fala de Antioquia, não fala mais de Jerusalém. Paulo deu uma passada lá no concílio, mas fala de Antioquia. E depois as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, as cartas de Paulo todas, o Novo Testamento, são um resultado de Antioquia. Satanás, vou voltar a falar isso, ele muda os princípios, ele distorce os princípios para construir castelos amaldiçoados em cima dos princípios distorcidos. Deus já tinha falado, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas eles resolveram ficar ali, e a igreja começa a crescer. Dá uma olhada lá em Atos capítulo 19, tem uma frase tremenda em Atos capítulo 19, depois você estuda a igreja de Éfeso, em Atos 19. Mas eu quero pegar Atos 19, 10. Dá uma olhada em Atos 19, 10. Paulo chega na cidade de Éfeso, já tinha passado por ali na segunda viagem missionária, ele tinha levado um casal, Áquila e Priscila. Na terceira viagem missionária, que é essa oportunidade, Paulo passa por lá, e ali só tinha 12 pessoas, a igreja não tinha crescido, só tinha 12 pessoas, e ali Paulo começa a ministrar a unção do Espírito Santo, enfim, uma coisa tremenda. Estude o capítulo 19 de Atos, mas olha o que diz Atos 19, 10. Durou isso por espaço de 2 anos, Paulo fica 2 anos em Éfeso, dando ensejo que, presta atenção no que está escrito ali, todos os que habitavam a Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e gregos. O que o Senhor falou lá? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ali Atos 19, 10 diz que Paulo ficou 2 anos, e através do ministério de Paulo em Éfeso, põe lá outra vez, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Senhor Jesus. Quem? Judeu quanto grego. O que é aquilo? Todos, quer dizer, ide por... todos os habitantes da Ásia, quer dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, tanto judeus quanto gregos. Paulo, em 2 anos, o evangelho alcançou toda a Ásia. Tremendo, 2 anos. Não tinha saído de Jerusalém, ficou quase 20 anos só em Jerusalém. A igreja de Jerusalém durou em torno de 20 anos. Depois, quando veio a perseguição, eles se espalharam, e aí em 2 anos, todos os habitantes da Ásia ouviram falar de Jesus. E a igreja começou a bombar. Onde Paulo passava, deixava igreja, e não foi só Paulo, foi Timóteo, foi como filho de Paulo, e João Marcos, e Barnabé, e Silas, e Pedro, os discípulos, e a coisa começa a caminhar. A Bíblia não relata tudo porque não dá. E a igreja começa a ser perseguida. Como começa a ser perseguida? Não pelo fato de ser igreja, porque a igreja do Senhor, ela tem que transformar. A igreja do Senhor tem que perturbar. Uma vez chegaram para Elias e falaram assim: és tu o perturbador de Israel? Ele falou: presente, sou eu mesmo. É nós. Se você não é o perturbador do mundo, eu acho que você, quem não perturba, está aliado. Nós, como igreja, temos que ser o perturbador. E a igreja começa a perturbar o Império Romano. Porque o Império Romano, a mulher não valia nada. E a igreja, através de Jesus, através da igreja, começa a colocar a mulher no seu papel devido. No Império Romano, a criança não valia nada. O pai tinha autoridade para matar os seus filhos. Infanticídio era legalizado. Aborto era legalizado. E o Senhor começa a falar: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e falou: deixai vir a mim os pequeninos. A criança começa a ter foco. O escravo não valia nada, podia matar, levar, vender, e o Senhor fala que nós não somos escravos, nós somos iguais. A igreja começa a incomodar o Império Romano. Enquanto lá em Roma eles adoravam a César, a igreja vinha e falava: ao Senhor Deus, somente a Ele adorar. Começa a incomodar. E aí a igreja começa a ser perseguida, porque estava incomodando.
e começa a se reunir debaixo nas catacumbas. Você sabe disso? A igreja se reunia nas catacumbas de Roma. Por que nas catacumbas? Porque o soldado romano ele era muito valente para enfrentar vivo. Mas quando falava de morto, ele tinha maior medo. Tinha medo de alma penada. Vai lá, soldado, combater aquele aonde? No cemitério. É ruim, eu vou não. Morriam de medo. Ainda surgiu um boato na época, que os crentes quando se reuniam, tinham uma determinada reunião lá, que eles comiam a carne e bebiam sangue. A ceia. E o boato é que os crentes se reuniam para comer a carne e beber o sangue. Aí que o soldado romano não queria ir lá de jeito nenhum. Vai que eu chego lá numa cerimônia dessa. Eles estão comendo a carne e bebendo o sangue. Foi o boato que correu na época. Então a igreja começa a ser perseguida. Só que mesmo perseguida, a igreja começa a mudar o perfil do Império Romano. E chegou no momento lá pelo ano 300, mais ou menos, que a igreja estava invadindo todos os lugares. Aí o imperador romano, chamado Constantino, falou assim, não dá para combater. Vou me aliar. Aí falou que se converteu. Acho que era época de eleição. Época de eleição, os caras todos se convertem. Recebe mão na cabeça, olham, ajoelha no púlpito, prega no púlpito muitas vezes. Aqui eu sei que não, mas em alguns lugares. Constantino falou que tinha se convertido, se aliou à igreja. E aí, quem for crente, tem a minha atenção. Jesus, o que teve de gente se convertendo para ganhar um cargo. Eu vou dizer que eu sou crente, ele era nomeado por uma agência. Eu quero dizer que eu sou crente, aí ele era nomeado para trabalhar no palácio. Eu quero dizer que eu sou crente, aí ele ganhava. Lá em Niterói, agora na época da eleição, não sei se aconteceu aqui. O prefeito nomeou 30 mil pessoas, muitos deles pastores, na secretaria tal, na secretaria tal, na secretaria tal, filho de pastor, ganhando um salário, aí a pastorada, boa parte deles apoiaram o homem. A primeira coisa que o homem fez foi assumir uma agência do LGBT em Niterói. Agora a lista da Odebrecht que está sendo publicada, o nome dele está lá. E a pastorada toda apoiou porque ganhou um empreguinho de R$1.000 para o seu filho. Foi assim. Aí Satanás entendeu que não dava para combater a igreja, então eu vou mudar princípios. E aí a igreja se corrompeu. O imperador Constantino falou, igreja, vem cá, para que vocês vão ficar aí na catacumba? Isso fede. Vem para os templos romanos, os templos gregos, maravilhosos. Vem à vontade, vem para cá, vem para cá. Foi lá que foi inaugurado o negócio do baú. Vem para cá, vem para cá. E aí a turma começa a ir para a igreja. Você pode ficar no templo, mas não pode tirar essas imagens aqui não, tá? Aí eu vou me reunir no templo com aquela imagem de Mercúrio. Aí vamos falar o seguinte, não é Mercúrio não, é Pedro. Nós vamos reunir no templo com aquela imagem de Artemis, de Diana. Vamos falar que é Maria. E aí entrou a idolatria dentro da igreja. E foi a pior arma que Satanás usou contra a igreja. Porque enquanto você está incomodando, transformando, você está dentro da vontade de Deus. Quando você, ao invés de incomodar, você passa a aderir, a igreja, a partir do ano 300, 400, a igreja começa a cair num declínio. Isso é conhecido na história da igreja como o milênio da escuridão. Mais ou menos no ano 400 até mais ou menos o ano 1500. 1000 anos de escuridão. Tudo que o inimigo pôde roubar, ele roubou. Tudo. Ele roubou a adoração. Ele roubou as ofertas. Ele roubou os 5 ministérios, porque Paulo lá em Éfeso fala de evangelista, pastor, mestre, profeta e apóstolo. Ele fala dos 5 ministérios, mas esse milênio roubou isso. Quando o povo orava, o chão tremia. Esse milênio roubou. As ofertas, a Bíblia diz que o povo vinha e entregava aos pés dos apóstolos. Satanás roubou, a igreja romana roubou. A paternidade,
Paulo fala com relação a Timóteo, meu filho Timóteo. Ele fala com relação a Onésimo, meu filho Onésimo que eu gerei nas prisões. Era um filho ministerial dele que ele gerou quando ele estava na prisão, evangelizou Onésimo. Ele fala de filiação e paternidade. Esse milênio roubou a paternidade. Esse milênio roubou a adoração. Eu sou da época da igreja, eu estou